O Espírito Santo procede do amor do Pai e do Filho, unindo-os num eterno abraço de amor divino. São Tomás de Aquino. Como abranger o infinito? Como tratar sobre um tema que até mesmo as mais altas inteligências não são capazes de perscrutar, sem o auxílio da fé? De fato, a mente e a linguagem humanas são insuficientes para explicar e entender a relação existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entretanto, ousemos deter nossa atenção mais especificamente sobre aquele que habita em nós desde o momento de nosso batismo, está constantemente orientando-nos com suas divinas moções e constitui o encanto de muitos teólogos no decorrer da história da Igreja: o Divino Espírito Santo. Nas palavras do Papa Bento XVI, é graças a ele que os fiéis podem, de certa forma, conhecer a intimidade do próprio Deus, descobrindo que a Trindade Beatíssima não é solidão infinita, mas comunhão de luz e de amor, vida doada e recebida num eterno diálogo entre o Pai e o Filho, no Espírito Santo amante, amado e amor. Não conviria adentrarmos no assunto sem antes considerar alguns pressupostos teológicos que nos auxiliarão a compreender uma temática tão alta. Claro está que as explanações sobre o mistério trinitário são quase sempre baseadas em analogias, posto que, como já afirmamos, o vocabulário humano não possui termos que expliquem satisfatoriamente o Altíssimo. Como bem expressou Santo Agostinho, se o compreendêssemos perfeitamente, ele não seria Deus. Deus é amor. E por essa razão não é uma só pessoa, mas três. Com efeito, ninguém possui a verdadeira caridade se ama somente a si mesmo. Com o objetivo de explicar o convívio existente entre as três pessoas da Trindade Santíssima, a teologia passou a empregar o termo grego pericórese, que significa, literalmente, movimento rotativo, traduzido ao latim como circumincessio. Por que este termo foi adotado pelos teólogos? Segundo as palavras de São João Evangelista: Deus é amor. E por essa razão não é uma só pessoa, mas três. Com efeito, ninguém possui a verdadeira caridade se ama somente a si mesmo. Ora, sendo o amor em Deus infinito e supremo, uma criatura jamais conseguiria ser receptáculo de tamanha bondade. Além disso, era necessário que Deus amasse alguém de igual dignidade e supremacia, que só poderia ser uma pessoa divina. Daí decorre que entre o ser divino e sua trindade de pessoas, dá-se uma verdadeira pericórese, no sentido original do termo, um ciclo de amor inesgotável. Extraímos de uma das obras de Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias uma bela e acessível explicação sobre esse relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A encarnação do Verbo revelou aos homens um mistério reservado para a plenitude dos tempos, a existência de três pessoas na unidade divina. Tão sublime realidade transcende os critérios humanos, iluminando-se apenas pela fé. A única essência de Deus é o Pai que eternamente gera o Filho no conhecimento perfeito e pleno de si mesmo, fazendo proceder o Espírito Santo da relação amorosa entre ambos. Pelo fato de gerar, somente à primeira pessoa cabe o título de Pai. Pelo fato de ser gerado, somente a segunda pessoa merece ter por nome Filho ou Verbo. Pelo fato de proceder de ambos, a terceira pessoa chama-se Espírito Santo, encerrando esse circuito misterioso, esfuziante de luz e de glória, que é a Trindade. Nenhuma outra diferença distingue os três que são um. O Pai é o princípio de toda a deidade, segundo a expressão de Santo Agostinho. Ora, plenamente capaz de conhecer-se, ele seria infeliz, por assim dizer, se não explicitasse por completo a si mesmo, pois não há perfeita felicidade quando a natureza não realiza aquilo que lhe é próprio. Conhecendo-se, o Pai exprime a si mesmo por completo no seu eterno Verbo, o qual é tão perfeita a imagem do Pai que erraria quem afirmasse que eles constituem dois incomensuráveis, dois incriados e dois onipotentes. Pelo contrário, os dois são um só incomensurável, um só incriado, um só onipotente, conforme nos ensina a antiga e poética profissão de fé atribuída a Santo Atanásio. Quanto ao Filho, São Tomás de Aquino o define como emanação intelectual do Pai, uma vez que, em Deus, o ser e o entender são idênticos à essência divina, do ato de inteligência do Pai,
é gerada a segunda pessoa, a qual tem por próprios os títulos de Filho e de Verbo. Por essa razão, na primeira manifestação pública da Trindade aos homens, durante o batismo de Jesus no Jordão, bem como no alto do Monte da Transfiguração, o Pai quis se manifestar pela voz, indicando que ali estava sua palavra, seu Verbo, em quem ele havia posto toda a sua complacência. O Espírito Santo, por sua vez, procede do relacionamento amoroso que se estabelece de imediato entre o Pai e Filho. Como o Pai conhece plenamente o Filho, e o Filho conhece plenamente o Pai, e ambos são o bem substancial, os dois se amam, e dessa relação pura, sublime e afetuosa procede o Espírito Santo, que é o amor pessoal. Em síntese, na Trindade há uma só natureza divina, a qual constitui a unidade de Deus. Não obstante, cada uma das pessoas distingue-se das outras de acordo com as misteriosas operações que se verificam na vida íntima de Deus e com as relações opostas derivadas dessas operações. O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede de ambos. Como o Pai e o Filho se conhecem plenamente, os dois se amam e dessa sublime relação procede o Espírito Santo, que é o amor pessoal. Assim, mesmo sendo possível distinguir as pessoas divinas, o magistério da Igreja ensina que quando a Trindade opera exteriormente, o que se denomina em teologia de operações ad extra, como foram a criação do mundo e a encarnação do Verbo, as três pessoas agem conjuntamente, pois a fonte de todas essas obras é a própria natureza divina, a qual é indivisível. Todavia, Deus quer que glorifiquemos não só sua unidade, mas também sua Trindade. Por isso, a Santa Igreja atribui a cada uma das pessoas obras que, embora sejam comuns às três, têm relação especial, ou afinidade íntima, com o lugar que cada qual ocupa na Trindade, ou seja, com as propriedades que lhe são peculiares e exclusivas. Donde, por exemplo, sendo o Pai ingênito, princípio sem princípio, lhe atribuímos a criação do mundo, de acordo com o ensinamento de São Tomás de Aquino. Os nomes próprios à terceira pessoa da Trindade, derivados de suas operações na vida íntima de Deus, são Espírito Santo, Dom e Amor. Analisemos cada um deles, tomando por base os comentários do Padre Antônio Roio Marim. Considerando as palavras Espírito Santo separadamente, são elas aplicáveis às três pessoas, pois as três são Espírito e Santas. Entretanto, unidas, formam um nome que se aplica apenas à terceira pessoa, que procede das outras duas por uma comum inspiração de amor infinitamente santa. Por essa mesma razão, o Paráclito é também o nosso santificador. O terno dom, em seu sentido essencial, designa tudo aquilo que é dado gratuitamente por Deus às criaturas racionais, seja de ordem natural ou sobrenatural. Como nome próprio, aplica-se à terceira pessoa, a qual convém, em virtude de sua origem, ser a razão próxima de toda a doação divina e ser ela mesma doada de maneira gratuita à criatura racional. Assim, dom corresponde exclusivamente ao Espírito Santo, que procede por via de amor, pois o amor é a primeira dádiva que concedemos a uma pessoa sempre que lhe damos algo. Por fim, o nome amor. Em seu sentido pessoal, convém ser empregado somente ao Espírito Santo, porque é ele o termo passivo, ou seja, o fruto da relação do Pai e do Filho. Há ainda muitos atributos derivados dos nomes acima mencionados. Foram eles expressos pela tradição, nas Sagradas Escrituras, ou até mesmo na liturgia da Santa Igreja. São eles Paráclito, Espírito de Cristo, Espírito da Verdade, Espírito do Altíssimo, Princípio da Criação, Dedo de Deus, Doce Hóspede da Alma, Selo, União, Fonte Viva, Fogo, Caridade, Luz Beatíssima, Pai dos Pobres, Doador dos 7 dons e Luz dos Corações. O Divino Paráclito é também como que a alma e o coração do corpo místico de Cristo, a Santa Igreja, que tem o próprio nosso Senhor Jesus Cristo por cabeça. Em seu símbolo fundamental, a Igreja reconhece o Divino Espírito Santo como Dominum et Vivificantem, Senhor e doador da vida. Como recorda o Padre Roio Marim, a dependência de nossa vida sobrenatural da força que vem do Paráclito é um princípio fundamental da religião. Quantas pessoas, porém,
por não se preocuparem em adorar e conhecer devidamente a terceira pessoa da Trindade, interpõem entre ela e suas almas um obstáculo insuperável. Não há quem deseje mais entrar em contato conosco que o Espírito Santo, nosso Deus, Senhor e Santificador. Não caiamos no funesto erro, infelizmente muito comum em nossos dias, de considerá-lo como um ser inacessível e incomunicável. Todos os santos que existiram e existirão até o fim do mundo são frutos do celeste desponsório entre Maria Santíssima e o Espírito Paráclito. E lembremo-nos de que Maria Santíssima não só é filha de Deus Pai e mãe de Deus Filho, mas também esposa do Espírito Santo. Por isso, nas palavras de São Luís Grignon de Montfort, todos os santos que existiram e existirão até o fim do mundo são frutos deste celeste desponsório. Não hesitemos em recorrer à Santíssima Virgem Maria, para que por nós interceda junto ao Paráclito. Agindo assim, teremos a certeza de que Ele continuamente enviará sobre nós os raios de sua luz, de sua graça. O mesmo santo afirma profeticamente, em sua oração abrasada: o reino especial de Deus Pai durou até o dilúvio e terminou com um dilúvio de água. O de Jesus Cristo terminou com um dilúvio de sangue. Mas vosso reino, Espírito do Pai e do Filho, continua atualmente e terminará com um dilúvio de fogo, de amor e de justiça. A nós não cabe outra coisa que desejar a vinda urgente deste dilúvio de fogo, de amor e de justiça, por meio do qual a face da terra será renovada. Ó Divino Espírito Santo, amor eterno que une o Pai e o Filho, sopro de vida que anima a Igreja, te invocamos com reverência e amor. Tu que desde o batismo nos iluminas, guiando nossos passos na fé, concede-nos a graça de entender um vislumbre do teu mistério infinito. Ilumina nossas mentes com a luz da sabedoria divina para apreciar a profundidade do teu amor e da tua presença em nós. Que possamos conhecer e amar as três divinas pessoas em uma essência, vivenciando a comunhão perfeita que existe entre o Pai, o Filho e Ti, Santo Espírito. Inspira-nos a seguir teus caminhos, fortalecendo nossa fé e nossa entrega à vontade do Pai, em perfeita obediência e amor. Que, seguindo o exemplo da Santíssima Virgem Maria, possamos ser fiéis discípulos de Cristo, vivendo e amando conforme teus divinos preceitos. Renova em nós o fogo do teu amor, para que possamos ser testemunhas do teu poder e misericórdia, propagando a tua luz em um mundo necessitado de tua presença santificadora. Que estejamos sempre dispostos a receber os dons que generosamente derramas sobre nós e que, com corações abertos e receptivos, possamos ser transformados pelo dilúvio de fogo, amor e justiça que promoves em nossas almas para a glória do Pai e do Filho contigo, na unidade do Santo Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém.